Seja bem-vindo você que está nos assistindo agora pela internet, não é? Você que está acompanhando, eu não sei onde você está, se você está do escritório, se você está da sua casa, se está do seu sofá, eu não sei se você está acompanhando do carro, eu não sei onde é, mas que a paz do Senhor esteja com você, tá bom? Este é o culto, assim, para a gente dar início à semana, e nós estamos numa série sobre milagres, e hoje nós vamos estudar mais um milagre da Palavra de Deus. A quem está aqui também, seja bem-vindo, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Nós estamos, com a graça de Deus, estudando uma série, para mim particularmente, muito importante. Porque quando eu penso em milagres, irmãos, eu penso em alguma coisa que tenha acontecido comigo, que eu tenho sentido e tenho visto aqui na nossa comunidade. Então, quando eu falo de milagres, assim, meu coração se enche de alegria. Eu não estou falando de alguma coisa que a contar, o que eu li em livros só, não. É uma coisa que eu tenho percebido, sentido, e tenho passado por isso aqui. Lucas, capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo 26. Acompanha comigo. Diz assim a Bíblia. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos. Em outras traduções, como é que está na tua tradução? Gadarenos, né? É a mesma coisa. Fronteira da Galileia. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Até aqui. Misericórdia? Jerusalém, né? Jerusalém, que situação. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Quando Jesus chegou na cidade, diz a Bíblia, ele se deparou com essa situação. Logo de imediato, eu gostaria de dizer a vocês, irmãos, que o pecado, ele tem esta característica. O inimigo, ele tem esta característica. Qual é a característica? De acabar com a vida das pessoas, de destruir a vida das pessoas, de escravizar, de deixar a pessoa como um animal, como um bicho, sem esperança. Isso é o que o pecado faz. E isso que o pecado fez com esse homem, o que o inimigo fez com esse homem, ele pode fazer com qualquer um de nós, basta a gente cochilar. Você entendeu? Então, a Bíblia fala aqui de alguns detalhes da vida desse homem. Por exemplo, diz a Bíblia que ele não se vestia, certo? Você lê isso aí? Ele andava nu pela cidade. Ele habitava onde? Na casa dele? Então ele não tinha casa mais, ele nem morava em casa mais. Ele morava onde? No cemitério. Ele não morava mais na casa, já tinha perdido a família, morava no cemitério e vivia nu. Tentaram prendê-lo com cadeias, mas ele estourava tudo isso aqui. Tamanha era a possessão dele. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe a questão da doença, o Dr. Paulo pode até falar mais do que isso aqui, a questão da doença, e existe a questão da possessão. Exemplo, minha irmã, com 17 para 18 anos de idade, ela teve um surto. Ela já estava dando sinais de que teria alguma coisa não estava legal. Estava dando sinais. Eu estou dizendo isso de alguns anos atrás. Ela é um ano mais nova que eu. Eu tenho 46. Entendeu? Então faça as contas. E ela era perfeita, cantava na igreja. Cantava normalmente na igreja, tinha uma belíssima voz. Na época, o nosso conjuntinho até gravou um CD, uma fita, e ela cantava, etc. e tal, até que no final da adolescência, quase no final da adolescência, ela começou a ter umas tendências muito estranhas em casa. E meus pais não sabiam de nada, nós também, eu era menino, não sabia, e aí a gente se pôs a orar. Semana após semana, o problema é o culto familiar, a gente precisa fazer mais culto familiar, precisamos orar mais, precisamos confessar mais, precisamos estar mais em comunhão, etc. e tal, e foi assim que nós tentamos. Até que uma noite, nós estávamos em casa orando, cantando, exatamente por causa dessa questão, e foi quando deu esse surto nela. Uma coisa terrível, sim.
terrível. Ela pegou a Bíblia e segurava. Ninguém tinha forças para tomar a Bíblia. E ela saiu correndo, cantando. Nós fomos buscá-la lá longe, para frente da escola onde a gente estudava. E a trouxemos para casa, ela ficou horas cantando. Chega, a boca estava seca. E algumas pessoas vieram. Tinha um pastor de uma denominação pentecostal, vizinho da nossa casa. Ele veio e começou a orar. E eu estava assim encostado na parede, triste, né? Até tinha chorado já um pouco, encostado assim. E não acontecia nada, ele orava, não acontecia nada. Dizia que a minha irmã estava possessa. E orava e não acontecia nada. E eu assim, aí uma hora ele olhou para mim e falou assim: você não tem fé? Eu falei: Jerusalém, eu estou aqui orando, como é que eu não tenho fé? Eu quero que seja curada também, não é? Aí de repente chegou o pastor da nossa igreja, o pastor Marcos, que hoje não está mais no ministério, infelizmente. E ele falou assim: gente, isso aqui não é possessão, isso aqui é um problema de saúde. Ela precisa de atendimento médico. Colocou no carro, levou para o hospital e dali para frente é só história. Foi diagnosticada com, depois de mais de 10 anos, quase 20 anos de tratamento, foi diagnosticada com esquizofrenia. Essa é a situação. Então isso aqui é uma doença. E nós, irmãos, nós precisamos detectar o que é doença e o que é possessão. A doença, a pessoa não vai cantar hino da igreja. Quer dizer, ou melhor, a possessão, a pessoa não vai cantar hinos da igreja, exaltando Jesus, exaltando Cristo, pegando na Bíblia, falando o texto bíblico. E isso aqui é doença. Quando a pessoa está assim, ela está doente e precisa de tratamento. E eu vou dar outra dica para vocês. É muito comum a gente ainda hoje encontrar pessoas dentro da igreja que quando tem algum parente ou ela está com algum problema psicológico, depressão, síndrome do pânico, às vezes não quer levantar da cama, às vezes está chorando muito sem motivo, aí a pessoa olha, os parentes não sabem resolver, os amigos também não sabem, olha assim e fala assim: não, tem que ficar orando. Você pode orar a vida todinha, mas em algum momento você precisa levar a pessoa para o hospital, para a pessoa ser diagnosticada com um psiquiatra, tomar uma medicação, fazer acompanhamento com psicólogo, para a pessoa sair desse problema que ela se encontra. Porque se isso não for tratado, a situação ela só piora. E tem gente que tem pensamento suicida. E vai piorando mais e a pessoa se mata porque os outros parecem que não conseguem enxergar. Que a pessoa está numa situação difícil. Esse cidadão aqui, ele tinha as duas coisas. Ele tinha um problema psíquico e ele tinha também uma possessão. O que o diabo fez? O diabo pegou essa brecha, essa janela aberta da mente dele, que já estava vulnerável, entrou ali e arrebentou com a vida dele. Então associava o problema médico, psíquico, mais a possessão. E esse rapaz não vivia. Esse rapaz simplesmente não vivia. Há alguns comentaristas falando sobre esse texto, que eles dizem que como esse rapaz não vivia em casa e vivia no cemitério, ele padecia de uma patologia, não sei se é assim que se fala, Paulo, uma patologia chamada necrofilia. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que é necrofilia? É uma pessoa com doença. Isso também é crime, não é só doença, é crime. Se a pessoa comete isso, ela vai ser presa. Mas além de ser crime, isso é uma patologia. É uma pessoa que tem atração sexual por mortos. E não só atração. Ela vai no cemitério, rompe ali o caixão, e ela tem prática sexual com morto. E alguns têm dentro do IML, não sei assim, eles têm prática assim. Então, é uma doença psíquica. E esse rapaz, ele tinha as duas coisas. Ele tinha uma doença, junto com a doença, o diabo pegou, o escravizou e arrebentou com a vida dele. Ele vivia nu pela cidade, tinha prática sexual com os mortos, não tinha mais família, porque imagina, quem vai ficar com essa pessoa dentro de casa? Ninguém. Ele foi expulso de casa e ficou lá. A sociedade tentou prendê-lo. Imagina se naquela época tinha todo o tratamento que a gente tem hoje. Hoje é difícil. Eu não sei se vocês têm parentes que têm algum problema psíquico. É fácil lidar com isso? Você não tem hospitais direito, você não tem. Isso é difícil. Eu estou dizendo porque eu acompanho a minha mãe todos esses anos, levando minha irmã, internando, medicação, aí toma 12 comprimidos por dia para ficar ruim. E aí uma alteração de comprimido, a pessoa já tem uma alteração no humor, e dependendo, se é uma situação igual a da minha irmã, a pessoa pode matar alguém próxima. Geralmente os mais próximos. E isso já aconteceu, quase aconteceu dentro da minha casa, dentro da casa da minha mãe. Então, se hoje é assim, imagina naquela época, como não era essa situação.
Então esse homem, ele era um escravo de Satanás e um escravo da doença. Quando Jesus chegou, Jesus notou a situação e viu que tinha as duas coisas. Tinha doença e tinha possessão. Doença física e doença espiritual. O que é que Jesus faz? Jesus vai ter contato com ele. Jesus não foge do problema. Irmãos, aqui Jesus ensina para a gente uma lição. Nós como igreja. E essa não é a responsabilidade só do pastor. Desculpa eu tocar mais uma vez no nome do Dr. Paulo, do Paulinho. Porque essa visita que eu fiz 2 visitas com ele hoje. A primeira era Nair. Nair, a primeira. Isso marcou minha vida. Por que marcou minha vida? Porque são 2 pessoas. Quando ele falou para mim durante a semana, pastor, você pode visitar comigo? Falei, posso. Vamos lá, marcamos o dia. Eu achei que fosse algum membro da igreja. Eu pensei. Algum de vocês. E aí depois ele me falou que eram 2 pacientes. Quer dizer, ele está indo além do dever. Tudo bem que ele é paciente, mas tem um amigo do pedreiro, um amigo do padeiro, um amigo amigo, sei lá, do advogado e etc e tal, e a gente está indo alcançar essas pessoas. Essa é a questão. E nós fomos visitar os 2. Além do dever. Então, essa preocupação que Jesus teve com esse homem é a preocupação que nós precisamos ter com as pessoas. Para a gente é muito mais fácil virar as costas, não é? E ainda eu vou entrar nesse ramo aqui do preconceito que tem no Brasil, né? Em todo canto tem, mas no Brasil também tem. É louco, a gente chama de louco, né? Ah, tá louco, tá meio... Deixa para lá, larga para lá. Jesus não fez isso. É louco? É. Entre aspas, tá maluco? Tá. Eu vou abraçar. Quantas vezes eu não cheguei na casa da minha irmã, na minha mãe, e minha irmã vem me receber, ela beija só de um lado. Eu vou abraçar, se você der o outro lado, ela fala, não, esse não, só de um lado. Ela dá uma paradinha assim, fica olhando para... De vez em quando eu até brinco em casa, né? Quando alguém fica olhando muito para o pé, eu falo assim, você aí? Ela olha assim, dá aquela paradinha, aí eu abraço, ela me diz que me ama. Jesus não abandona nem os loucos, né? Estou usando aqui aspas, nem os loucos. Jesus não abandona ninguém. E por que ele não abandona? Porque ele pergunta para o rapaz, qual é o seu nome? Qual é a resposta do rapaz? Tem uma legião. Quanto que é uma legião? De 3, 4 a 6 mil era na época soldados romanos. De 3, 4 a 6 mil soldados romanos. Então você imagina, vamos pegar o meio termo aqui, 5 mil capetinhas dentro daquele corpo. Dá para imaginar? Por que ninguém conseguia prender aquele rapaz com as cadeias? Dá para imaginar o porquê de tanta escravidão? Dá para imaginar o porquê da loucura de ir no cemitério e praticar ato sexual com mortos? Dá para imaginar que essa não é uma situação simples de você chegar lá e falar assim, olha, eu vou te convidar para ir na igreja, vai um dia lá na igreja, a pessoa não vai vir nunca aqui. Não é só o caso de você convidar, dar um convite e dizer alguma coisa, não. Isso aqui você tem que ir junto, tem que abraçar, tem que se envolver, e não é fácil, irmãos. Não é uma situação fácil. É por isso que eu digo, o inimigo, quando ele entra na vida de alguém, ele leva a pessoa à destruição. Não é uma situação fácil aqui. Se não for o poder de Deus para libertar a pessoa sabe quando ela vai sair disso aqui? Nunca. Ela passa a vida toda na escravidão, nunca ela sai. Agora, eu sei que 1/3 dos anjos caíram. Então 2/3 tão fortes e tão santos e perfeitos, certo? Então, quando você pensar nisso, não pensa no negativo, pensa no positivo. A quantidade de anjos que estão ao nosso lado, anjos bons, é sempre muito maior. Amém, irmãos? É sempre muito maior. A gente só precisa ter acesso. Diz a Bíblia, vamos ler aqui a partir do versículo 32, versículo 31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Veja, quem teve a ideia de entrar no porco? O capeta ou foi Jesus? Não foi o bicho ruim? Ah, manda a gente para os porcos. Entenda o que eu vou te dizer. Jesus sempre tem boas ideias.
As ideias de Jesus são ideias de libertação. As ideias do inimigo são sempre coisas capciosas. Eu aqui posso imaginar o seguinte, o inimigo pensando, já que Jesus vai libertar esse homem, eu vou dar algum problema para Jesus. Ele não vai sair assim, não vai sair limpo nessa situação, não. Algum resquício vai ficar. E foi o que ele fez. O inimigo pediu para ser colocado nos porcos, Jesus colocou nos porcos, ele levou os porcos para o lago e matou todos os porcos. Qual é o problema disso? O problema é que aquele povo vivia de porcos. De comprar e vender e tal, e fazer negócio com porcos. Agora imagina que de uma hora para outra, a porcaiada da cidade morreu tudo. E você vai ver isso aqui, olha, verso 34, dá uma olhada. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos, todos desesperados. Então, entenda uma lição. Quando Jesus expulsa o inimigo, ou esta legião de inimigos daquele homem, Jesus estava libertando aquele homem. Esse homem estava passando pelo primeiro processo da salvação, que é a justificação. Ele se ajoelhou diante do Senhor, Jesus o libertou. Jesus expulsou o inimigo, Jesus o declarou justo. Ele continua pecador, mas para todo o universo ele é declarado justo através do sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? Então, esta é a primeira coisa que acontece. E isso, o exemplo desse senhor, é o que pode acontecer com qualquer um de nós. O Senhor pode nos libertar e Ele pode declarar qualquer ser humano justo, ou a justificação, acontece em um segundo. Basta a pessoa dizer assim, eu quero, eu aceito. É nessa hora que o Senhor declara a pessoa justa. Lógico, na nossa cabeça isso não entra. Porque na nossa cabeça é na meritocracia, não é? A gente pensa sempre na meritocracia. Ó, fizemos isso aqui, agora merece, agora vai. Ó, isso aqui não acertou muito bem, então fica. Na justificação, você não é salvo pelo que você é, ou fez, ou obedeceu, ou deixou de fazer. Você é salvo pelo sacrifício de Jesus. Esse é o processo. O indivíduo se ajoelha aos pés de Jesus e fala, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor, na hora, fala assim, dicaios, eu te declaro justo. E não porque você mereça, mas é pelo meu nome, é por mim, Jesus fala. Amém, irmãos? Agora, outra coisa importante, verso 35, acompanha comigo. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato acharam um homem de que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aonde, amigos? Aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. Por que terror? Esse tinha que estar com terror antes, né? Agora que o rapaz estava bonito, cheiroso, imagina, uma beca nova, roupa nova, sapato novo, perfumado, cabelinho arrumado, dente escovado, não estava mais nu, estava aos pés de Jesus, eles ficaram aterrorizados. Aqui, irmãos queridos, é uma outra parte dentro desse processo da salvação. Sabe qual é a parte? É a parte que a gente chama de santificação ou reforma. Isso precisa acontecer na vida de todo mundo. A primeira parte é quando você busca o Senhor, você entrega a vida ao Senhor e te declara justo, através do nome dEle, através do sacrifício dEle. Essa é a primeira parte. Todo mundo que vem a Jesus vem do jeito que está. Vem nu, vem roubando, vem matando, vem mentindo, vem adulterando, vem do jeito que está, vem podre do jeito que está. Vem a Jesus. Aqui uma coisa importante. Você não pode esperar ficar bom. Pastor, eu vou a Jesus quando estiver bom. Sabe quando você vai vir? Nunca. Eu sempre, quando batizo as pessoas aqui, eu digo a elas. Você pode esperar assim, eu tenho que estar perfeito para ser batizado. Você não vai ser batizado nunca, esquece. Porque perfeito você nunca vai estar. O batismo é o início da caminhada. Então você vem a Jesus do jeito que você está. Agora, para continuar nesse processo de crescimento, você precisa fazer o que esse menino fez. Se colocar aos pés de quem? De Jesus todo dia. Todo dia aos pés de Jesus. Através do estudo da Bíblia, através do estudo da lição da escola sabatina, através da oração, através da comunhão, todo dia. E sabe o que Jesus faz? O que fez com ele. Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus reforma. Ele pega esse ser humano que é um caco, que é podre, que é fétido, e etc. e tal, e ele vai transformando a cada dia. Vai ou não vai?
Olha o que Ele está fazendo conosco. Na sua testa, você não vê, mas deve estar escrito assim, em reforma. É assim, na minha está, em reforma. É um prédio em construção, em reforma. E até quando vai isso aqui? Até Jesus voltar. Ele vai mudando a gente a cada dia. Eu vejo o que Ele está fazendo comigo. Quando você pensa assim, agora eu sei, já estou pronto. E Jesus olha para você, filho, você não sabe de nada. É aí que começa uma obra de restauração. Ontem minha esposa, eu acho que eu posso dizer isso aqui, ela não está, mas acho que eu posso. Ela falava com a professora Fernanda, né? Que é a esposa do pastor Luiz, que é o nosso presidente. E conversando, de repente chegou uma parte da conversa que ela falou assim, professora, quando nós chegamos aqui eu perguntei para o Senhor, por que é que o Senhor mandou a gente para cá? Por quê? E eu já disse isso aqui para vocês. Eu, nos últimos anos que trabalhei como pastor, minha principal atividade era visitar as faculdades de teologia, além de fazer evangelismo, recrutar teologandos e indicá-los para as associações onde trabalhei. Então, quando o presidente chegava assim, para mim, falava assim, pastor, a gente está precisando de um pastor para a igreja tal. Quem que você indica? Aí eu falava assim, indico fulano, ciclano, etc. Isso foi minha atividade nesses últimos anos. Então, se eu tivesse nessa atividade, e o pastor Luiz, meu presidente agora, dissesse assim, pastor, quem que você indica para o Tatuapé? Eu ia dar 10 nomes, menos o meu. Menos o meu. E foi isso que minha esposa conversou com a esposa do presidente. Enquanto ela conversava, chegou do lado dela a Dorinha. A Dorinha chegou do lado. E começou a contar a história da conversão do João. Aí no mesmo instante minha esposa falou para a esposa do presidente o seguinte, quando eu cheguei eu tinha essa visão, por que o senhor me mandou para cá? Hoje eu entendo, é por causa desse tipo de história. É por causa desse tipo de vida. Então, o que a gente enxerga, irmãos, à frente? Nada. Nós somos seres humanos em reforma, certo ou errado? Em reforma. Por que Deus permite a dor? Por que Deus permite o sofrimento às vezes? Por que Deus permite a escravidão às vezes? Porque nós estamos em reforma. Para que algum dia Ele consiga entrar no nosso coração, transformar a nossa vida e mudar para sempre. Mudar para sempre. Então esse é um processo. E a gente passa pela justificação, depois a gente passa pela santificação, que é o Senhor nos reformando todo dia, a sua imagem e semelhança, até chegarmos à glorificação, que é quando Ele nos tira daqui e nos leva para um novo céu e para uma nova terra. E vou dizer mais, está pertinho. Está ou não está? Como dizia o pastor Enoque de Oliveira, eu ouço os passos de um Deus que se aproxima. Ele morreu pregando assim. Eu ouço os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está voltando. Agora veja, versículo 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que você encontra um homem que era doente fisicamente, doente espiritualmente, ele foi curado pelo poder do Senhor, estava transformado e era uma nova criatura. Você encontra isso aqui, ele aceita isso aqui. Você encontra, no contraponto disso, um grupo de pessoas que tem Jesus do lado, eles estavam do lado de Jesus, tinham visto os milagres, ou o milagre de Jesus, a transformação de Jesus, eles viram o que Jesus é capaz de fazer na vida do pior ser humano, do pior, porque eu não conheci ninguém que vivesse igual esse homem viveu. Eles viram isso aqui, e sabe o que eles decidiram? Eles decidiram ficar do lado de quem? Dos porcos. Eles preferiram os porcos do que Jesus, preferiram o lucro do que Jesus, preferiram o dinheiro do que Jesus, preferiram os bens do que Jesus. Irmãos, isso não é triste? A pessoa está do lado de quem pode salvá-lo, está do lado de quem pode curá-lo, está do lado de quem pode, inclusive com uma palavra,
fazer 1000 porcos aparecer, 10.000 porcos aparecerem, ele é o Criador de tudo. Mas eles foram até Jesus e disseram assim: Jesus, cai fora daqui. Cai fora daqui. Eu sei que o Senhor pode curar vidas, mas o Senhor trouxe esse prejuízo. Entre o Senhor e os porcos, a gente fica com os porcos. Amigo querido, na vida cristã, ou na caminhada cristã, a gente sempre vai ter esses dois grupos de pessoas. E eu vou dizer mais, ninguém tem desculpa para rejeitar Jesus. Vou repetir, ninguém tem desculpa para rejeitar Jesus. Sabe por quê? Porque os sinais do poder do Senhor e do que Ele faz, do que Ele é capaz de fazer, estão por toda parte. Estão ou não estão? Estão por toda parte. Quando eu olho para o meu filho, que chegou agora, à tarde, eu vejo um sinal de Jesus. Quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para a nossa igreja, vocês podem achar banal, né? Não sei, eu espero que não. Mas quando eu olho para aquelas cadeiras todas ali, ó, uma coisa boba, não é? Parece uma coisa banal, não parece? O que é que Deus está dizendo para mim? Ei, Jean, parece que está dando certo, né? Parece que a igreja está crescendo, não parece? Parece que o reino de Deus está alcançando mais gente. Parece que Jesus está voltando. Porque o evangelho vai ser pregado e então virá o fim. É simples assim. Quando a gente olha os milagres que Deus faz nos nossos dias, quando a gente olha os sinais, Jesus está voltando. Então não há desculpa para não aceitar Jesus. Nessa noite, amigo, eu diria para você, você vai sair daqui e vai começar uma nova semana, que é totalmente desconhecida. Faça da sua vida aquela canção: 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Lembra dessa música? Pode ser um rei, lembra? Com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro quem? O meu Jesus. E fazer o quê? E servi-lo até o fim. Faça isso, meu amigo. Faça isso. Eu vou concluir com o versículo 38 e 39. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa, conta para os teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Amém? Você vai ler um pouquinho antes, diz que Jesus pegou o barquinho, como eles apertaram Jesus, falaram assim: ó, vai embora daqui. Você deu prejuízo e tal, a gente prefere os porcos. Jesus não brigou, como muitos de nós fazemos às vezes, né? A gente gosta de uma briga, né? Jesus não fez isso. Jesus pegou o barquinho dele e falou: tá bom, não é para ser aqui, vamos para outro canto. De repente, quando Jesus estava dentro do barco, o menino já estava com o pé dentro. Vou também, Senhor, me deixa aí também. O Senhor falou: não, agora que você está bonitão, agora que você foi alcançado, faça o quê? Vai alcançar os outros. Porque o poder do evangelho, irmão, se faz na vida de um pecador que era escravo e agora está livre. É aqui que está o poder do evangelho. É por isso que a obra que Deus tem para você, eu não posso fazer. Porque os seus amigos vão conhecê-lo e a tua história tem muito mais poder do que a minha na vida deles. Então, amigo querido, vai para tua casa, viu? Vai para tua casa. Sabe o primeiro campo missionário onde é? Tua casa. Vá para tua casa e comece a salvação das pessoas que estão lá dentro. Comece a criar estratégias para salvar as pessoas que estão dentro da tua casa. Depois você vai para aqueles que estão perto de você. É o paciente, né, Paulinho? É o cliente. É a manicure. É a atendente da farmácia, do supermercado. Vai para perto deles, são pessoas que você tem contato. Vai. Sabe por quê? Porque quando você chegar lá, Jesus já foi antes de você. Jesus já foi com o Espírito Santo e com os anjos.
E quando você chegar e a pessoa olhar para você, ela não está vendo o Jean, ela está vendo ali um filho de Deus que foi salvo, resgatado pelo sangue de Cristo. E você vai em nome do Senhor. Amém? Quero orar por você e por 2 motivos. Primeiro, pedir a Deus que te liberte. Tem alguém nessa noite que quer dizer: Senhor, eu preciso de libertação, me liberta. Depois: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a ser o Senhor lá na minha vida, lá dentro da minha casa, no meu trabalho. Que eu seja a extensão do teu amor, da tua graça para as pessoas que estão perto de mim. Tem alguém que quer orar assim, nesses termos? Quer? Fica em pé então. Começa a tua oração com o Senhor. Primeiro você e Deus, não é? Fala com Ele. Soberano Deus e Pai, nós louvamos o Senhor porque o Senhor é um Deus que liberta, é um Deus que restaura o mais vil pecador. Senhor, faça conosco o que o Senhor fez com esse jovem. Transforma-nos, Senhor, liberta-nos de qualquer pecado, de qualquer escravidão. Purifica a nossa vida, atua em nós através do Teu Espírito, nesse processo de santificação, de nos tornar cada dia mais parecidos com o Senhor. Trabalha no nosso coração, Senhor, reforma a nossa vida, até vê-lo voltar e adentrarmos num novo céu e numa nova terra. Deus querido, há pessoas dentro da nossa casa, há pessoas que moram perto de nós, pessoas com quem nós temos contato, que estão precisando de Jesus. Envia-nos do jeito que o Senhor enviou esse Senhor. Envia-nos de modo poderoso, para que através da nossa conversão, daquilo que o Senhor fez em nós, nós consigamos ser uma influência positiva na vida dessas pessoas. Perdoa os nossos pecados, dá-nos uma semana muito feliz e abençoada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Te oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Deus te abençoe.